Boa tarde, pessoal. Professora Ana Lúcia. Eu vou passar para vocês, vou dar para vocês a aula de hoje, do dia 3 de junho, e nós estamos recuperando a aula do dia 27 de fevereiro e do dia 5 de março. Então, eu vou começar participando, colocando aqui a tela para vocês acompanharem o meu conteúdo. Só que eu não estou conseguindo. Eu não sei onde vai. Hum, Métodos para é difícil, viu? O professor não está acostumado com esses aparelhos todos, não. Estou esperando abrir. Fecha aqui. É dar o play normal, né? Ok. Devagar nós vamos aprendendo. Então, hoje nós vamos falar, de um modo geral, vamos recuperar o que eu já falei para vocês em outra aula. Passamos rapidamente porque o nosso intuito era falar o mais rápido possível sobre o projeto para a gente começar a trabalhar. Métodos para a produção. Então, deixa eu tirar esse aqui daqui, deixa eu tiro. Para a produção de conhecimento. E como é que eu vou para o próximo? Eu não sei. Não está indo. Aí, foi agora. Então, a emenda diz o seguinte: o papel da ciência e da tecnologia. Esse item, se vocês se lembram, eu já coloquei para vocês, e vocês até já leram, fizeram uma leitura aí em cima. Está pulando, gente, está voltando, eu não estou conseguindo fazer. Não vai. Não vai. Nem de um lado, nem do outro, nem para baixo, nem para cima, nem de lado. Para a gravação. Ó, calma aí. Aqui você está nos controles do Zoom, beleza? Aqui. Clica aqui. Não vai. Aonde? Certo. Voltando. Então, o papel da ciência e da tecnologia, a gente mandei um texto, se não me engano, eu mandei um texto para vocês sobre esse item, para vocês fazerem uma leitura e uma reflexão. Então, eu vou ler aqui o que nós temos que fazer. Então, coisas que a gente não fez ainda. Tipos de conhecimento, método e técnica, a parte teórica, entendeu? Então, eu vou passar a parte teórica para vocês. Planejamento e desenvolvimento da pesquisa, nós já estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando dentro do laboratório
e vocês estão fazendo a coleta de informações e estão tentando organizar o projeto. Por quê? Porque nós temos que apresentar um projeto de pesquisa, certo? Muito bem. Nesse planejamento, nós temos, então, coleta de informações, que vocês já fizeram, qual que era o tema, pesquisar a parte histórica do tema, né? Então, nós já estamos caminhando com essa parte. E aí, nós temos uma outra teoria, né? Uma outra parte teórica, que são quais são os diferentes tipos de trabalho acadêmico que existem. Então, nós vamos ver aqui que vão existir outros tipos, não só o projeto, né? O projeto é o primeiro passo, é tudo onde tudo começa. Aí depois tem a questão do TCC, aí tem a tese de mestrado, dissertação de doutorado, tem a pesquisa de pós-doc, né? Um pós-doutorado, existe o artigo científico, que tem toda uma estrutura específica para ser apresentada, certo? Existe uma estrutura e a gente vai seguir a estrutura e tal. Existe painel, existe quadros que nós planejamos, existe resumos mais ampliados, para apresentar em revistas e tal. Então, nós vamos ver esses tipos também, é uma parte teórica também. Então, essas coisas nós vamos ver nessas aulas que eu tenho que repor com vocês, ok? Aí vem o projeto, então, os vários tipos de projeto. O que é pesquisa? Então, projeto pesquisa, né, que nós estamos montando. Depois, assim, uma noção geral do que é uma pesquisa experimental, né? O que é uma pesquisa aplicada, o que é uma pesquisa científica e tecnológica, o que seria uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Então, vocês estão vendo que é um monte de informação que a gente tem que passar, e isso tudo é questão de informação. Então, o que eu vou falar para vocês é que lembra que eu falei já, cada coisinha dessa, eu vou pedir alguma coisa, alguma resposta para confirmar a participação de vocês nas aulas. Então, vocês vão ver que tem muita teoria para ser passada. O que eu peço para vocês é que vocês assistam aos vídeos, vejam a teoria. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem sobre cada item desses, ok? Para trabalhar com. Então, a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa, é quando a gente faz pesquisa de dados e tal. Mas isso tudo vai ter uma aula específica. Pesquisa e pensamento multitrans e interdisciplinar. O que é? É quando eu misturo, a gente já até fez algumas coisas dessas, algumas partezinhas dessa interdisciplinar, quando nós estamos lá no laboratório pesquisando e a gente vê uma informação elétrica, uma informação de logística reversa, uma informação sobre planos de logística e até a logística de outros assuntos, né? E observar esses vários textos, o que cada um pode contribuir com a nossa pesquisa. Editores eletrônicos de textos. Isso aqui a gente está fazendo no dia a dia, dentro do laboratório. Quando, quando eu falo para vocês, por exemplo, né? Olha, gente, vai lá, paginação tem que ser assim, espaço entre linhas tem que ser assim. Olha lá no Word, que o Word explica como faz isso, isso, isso. Então, esse editor eletrônico é uso do computador e como que a gente vai, por exemplo,
obedecer as normas da BNT, como que eu coloco isso lá dentro? Trabalhando no computador ou no celular, né? Nós temos que fazer isso, certo? Ah, a apresentação gráfica dos diferentes trabalhos. Então, vejam, com vocês eu estou trabalhando neste momento o projeto, certo? Então, o projeto tem que obedecer, ele tem uma apresentação gráfica. O que é apresentação gráfica? É a representação dentro da página. Então, tem que ter cabeçalho, essa parte é centralizada, essa é justificada, né? O que eu vou obedecer e como é que eu vou elaborar o meu trabalho e apresentar graficamente esse trabalho. Capa, folha de rosto, agradecimento, dedicatória, sumário. Cada trabalho tem uma estrutura diferente para ser apresentado. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar, ok? Muito bem. As normas da BNT, então, que eu já comecei a passar para vocês, várias normas, mas para vocês mais específico, eu estou passando a norma do projeto, que é uma norma específica, certo? Mas aqui, quando eu passar de normas da BNT, citações bibliográficas, a citação eu já expliquei para vocês. Citação curta, citação longa, citação de citação direta, citação indireta. Nós já vimos essa parte, nós estamos vendo todos os dias quando vocês. Professora, como faz isso? Como que eu coloco isso? Então, eu já vou estabelecendo para vocês, olha, citação longa, faz assim, dá dá um recuo, pula a linha, a citação longa direta tem que ser com uma letra com a mesma fonte, mas com um número menor, né? Um é 12, outro é 10. Então, tudo isso é apresentação do trabalho, dos vários trabalhos. Então, nós temos que ver tudo isso. Vemos todos os dias, mas isso só vai se aprofundar, certo? Os valores éticos e princípios e direitos autorais, eu vou passar para vocês de uma forma um pouco mais rápida. Eu sei que nós temos 16 aulas para repor, mas não dá para se aprofundar muito. Então, os valores éticos, os princípios, esse a gente vai discutir um pouco, e eu vou pedir para vocês fazerem alguma pesquisa a respeito disso também, certo? Para apresentar para a gente. Leis e ferramentas de antiplágio. Então, a gente vai ver quais são as leis, a questão do plágio, né? A pessoa que faz um plágio vai se enquadrar em quê? Então, esse tipo de coisa nós temos que fazer, ok? Não tem nada muito complicado. O que nós vamos ter que prestar bem atenção, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, o que nós precisamos prestar bem atenção é essa questão aqui, ó, identificar os elementos e etapas necessárias para organizar um roteiro de estudo e pesquisa. Então, nós vamos começar por aqui, tá? Conforme os objetivos estabelecidos. Então, nós temos alguns objetivos. O objetivo é, principalmente, o quê? Aprender a fazer trabalhos acadêmicos, aprender como é que se faz uma pesquisa, cada item que eu vou elaborar para essa pesquisa, certo? O que eu tenho que... qual o primeiro passo, por exemplo, né? Então, esse é um objetivo. Então, nós vamos olhar para os objetivos para olhar dentro da ementa e ver o que é que eu vou pegar na ementa, qual o direcionamento, qual é o caminho que eu vou fazer para atingir os nossos objetivos. Então,
o que que se espera? Espera que você aprenda a organizar todas as etapas de um projeto, né? Porque nós estamos falando em projeto. Aprendamos a organizar e apresentar graficamente um trabalho de pesquisa, ok? E dentro desse trabalho, aí nós vamos para o próximo objetivo, diferenciar os tipos de pesquisa e estratégias de análise do conhecimento científico. Então, nós vamos ter que entender quais são os tipos diferentes de pesquisa que nós temos, né? Aí vamos reconhecer as características da ciência e da tecnologia para desenvolver diversas atividades acadêmicas. Quais são as características da ciência? Quais são as características da tecnologia? Que é aquele texto lá de ciência e tecnologia, tá? Redigir textos utilizando editores eletrônicos. Então, a gente vai ter que aprender. A gente já está fazendo isso no dia a dia, porque as nossas aulas já estão ocorrendo dentro de um laboratório de informática. Vocês estão trabalhando com os textos dentro do computador, ou dentro do seu próprio computador, ou dentro do seu celular, né? Ou dentro do computador da escola, e está mandando lá para o seu e-mail, para ficar gravado, para você conseguir depois entregar o projeto, não é isso? Então, já estão praticando isso todos os dias de aula, né? Todas as sextas-feiras. Muito bem. Olha que está em negrita aí. Elaborar projeto de pesquisa. Então, esse é o objetivo último, né, da disciplina. Você tem que apresentar esse projeto, porque é esse projeto que vai dizer se você aprendeu tudo, se você sabe montar um projeto, e você vai defender esse seu projeto. Mostrar para mim o que você quer pesquisar, como, certo? E é a avaliação final da disciplina, ok? Aí, qual que é um outro item que nós precisamos seguir? Nós temos que estruturar textos científicos e acadêmicos, como resenha, artigo, relatório, pôster científico. Então, aqui tem um monte de teoria. Eu vou passar para vocês assim, ó, o que é uma resenha acadêmica, como é que faz. O artigo científico, o que que a gente tem que obedecer? Um relatório, o que é que eu tenho que obedecer? Inclusive, eu já tenho um relatório, aquele relatório que eu comentei com vocês, quando vocês forem assistir à apresentação dos TCCs da FATEC americana. Pôster científico, lembra lá do material? Como é que faz? Então, como que é um pôster científico? Então, eu vou passar a teoria para vocês, ok? Uma monografia, vou explicar a teoria da monografia. E aplicando sempre, lógico, o método científico, né? Então, o que é o método científico? Pesquisa com referências, quem é que disse, por que disse, quanto disse. Por quê? Para a gente não incorrer no tal do plágio, certo? Também vamos ter que entender todas as normas da BNT, então, para a escrituração, por exemplo, porque normas da BNT nós temos um monte. Para cada parafuso que a gente faz, né, que a fábrica produz, tem uma norma da BNT, estabelecendo a espessura, estabelecendo a quantidade de material, resistência, metrologia, tem tudo, certo? O que eu vou falar com vocês não são todas as ABNTs, eu vou falar sobre as ABNTs da escrituração acadêmica. Então, como é a norma da BNT, o que eu tenho que obedecer, por exemplo, para escrever uma monografia? Qual é a norma que vai reger? Como que eu vou montar o sumário de um trabalho acadêmico?
ou de uma monografia, ou de uma tese. Quais são os olhares que eu tenho que ter para dentro dessa monografia, dentro de cada parte do trabalho acadêmico? Então, qual é a norma que estabelece como que eu faço o sumário? Qual é a norma que estabelece como eu faço um resumo? Então, isso tudo é teórico e que eu tenho que passar para vocês. A gente vai passando muita coisa dentro da própria sala de aula, que nós ainda temos algumas aulinhas, certo? Mas essa parte é uma parte teórica e que eu vou passar para vocês. Nós, lógico, está vendo aqui a última coisa, priorizando sempre a pesquisa tecnológica, a ética e o respeito aos direitos autorais e às leis antiplágio. Então, esses são os objetivos, quer dizer, esperemos, né, e eu espero também, que todos consigam, pelo menos, acompanhar essa evolução e essa questão da valorização da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica, pesquisa tecnológica, certo? Por quê? Porque a pessoa que pesquisa, a pessoa que faz uma pesquisa baseada em textos que são convincentes, que são realísticos, que já fizeram outras pesquisas, só vai valorizar ainda mais os conhecimentos que nós temos no dia a dia, desde que eles estejam relacionados de uma forma mais direta com a tecnologia e com a ciência, para valorizar e para não incorrermos em erros, ok? Eu espero que a gente consiga ver muitas coisas a respeito. Ai, como ele demora para mudar. Vamos ver se eu tiro daqui, se eu faço algum movimento aqui, que eu consigo mudar para o próximo. Eu quero que mude para o próximo. Ah, já falei. Objetivos, bibliografia básica. Então, professora, mas tudo isso a gente vai tirar da cartola? Não, né? Nós não vamos tirar da cartola. Nós temos livros, né, escritores, pesquisadores que escreveram várias obras, né, que nos ajudam a pensar, a repensar e a construir os nossos objetivos e a construir as nossas pesquisas. Então, quem trabalha com os fundamentos da metodologia científica são muitos autores. Aqui tem alguns. Então, a Lakatos e a Marconi são duas autoras, certo? Que trabalham essa questão da metodologia. Então, tem esse livro que tem na biblioteca, vocês podem pesquisar à vontade. Sai na biblioteca, pegar o nome do livro que vocês conseguem pesquisar. Então, eu tenho Fundamentos da Metodologia Científica, é um deles. E o outro é Técnicas de Pesquisa, que ela fala só sobre as técnicas de pesquisa, certo? E tem o Sidney Vaslawicz, ai, complicado, né? Que escreve Metodologia da Pesquisa para a Ciência da Computação. É um livro que eu mais direcionado até para a ciência da computação, né? Então, mas ele faz parte da básica. E aí eu tenho a bibliografia complementar. A complementar, eu tenho essa Margarida aqui, Maria Margarida de Andrade. Então, a Andrade, ela dá uma introdução à metodologia do trabalho científico. Vocês estão vendo que é tudo falando sobre metodologia. Então, ou vocês acham um livro, ou vocês acham um outro, ou vocês quiserem comparar o que um fala, o que o outro fala. Então, tudo isso é uma maneira que vocês têm para pesquisar, certo?
Vamos ver, tá lá. Aí, nós temos como fazer monografia na prática. Mas aí, esse já é monografia. E o que nós estamos trabalhando nesse momento não é a monografia. O que nós estamos trabalhando neste momento é o projeto. Lembra que eu falei? É só o projeto. São só as boas intenções que eu tenho no que eu estou pensando em fazer futuramente. Então, eu estou fazendo o projeto, não é a monografia, ok? Então, esse daqui pode ajudar se ele falar no momento em que ele fala sobre o projeto ou sobre técnica, mas não vai ajudar, porque nós não vamos fazer monografia, ninguém vai desenvolver nenhum capítulo. Vocês só vão falar para mim o que vocês estão pensando em fazer, ok? O outro livro que está aqui é a apresentação de trabalhos acadêmicos às normas técnicas, normas e técnicas, que ele tentou basear na ABNT. Acontece um problema sério nesse daqui. Gente, eu estou passando esse material porque ele vem impresso lá e eu tenho que indicar para vocês. Só que olha o problema desse item aqui. É de 2007. Nós já tivemos várias atualizações depois disso nas normas técnicas. Então, pouco ou quase nada vai nos ajudar. Então, não se preocupem com esse livro. Porque em 2011 teve uma atualização da 14.724. 2022 teve a atualização, 2018 teve a atualização da 6023, que fala sobre como registrar as referências. Então, esse livro nem precisa olhar, tá? Nem precisa. Por quê? Porque eu já passei para vocês, eu já indiquei para vocês, já mostrei aonde estão essas normas atualizadas e vocês já devem ter baixado no computador de vocês para uso pessoal, certo? Que nós temos de outro. Então, essa de 2007 já não resolve mais para nós isso daqui, tá bom? Por quê? Porque todas as normas da BNT já foram atualizadas depois de 2007. Então, se foi publicado em 2007, é aquelas coisas que tinham de 1998, 99, 2000, certo? Então, essa daqui não adianta. Bibliografia de referência. De referência é o seguinte: é alguns livros que nos ajudam a pôr a mão na massa de verdade, certo? Por exemplo, esse do Gil, do Antônio Carlos Gil, Como Elaborar Projetos de Pesquisa, é de 2002. Só que ele não está falando da norma X, Y, Z. O que ele está mostrando para nós aqui? Ele está mostrando como é que eu faço um projeto. Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, esse livro é interessante. Vocês podem comprar, tem às vezes, acho que tem até uma publicação mais nova. Lembra naquele site que eu falei que dá para pesquisar e comprar livro mais baratinho, que é, como que chama mesmo? Estante virtual. Então, esse livro dá para comprar na estante virtual, se você quiser comprar, mas também tem na web. Eu não coloquei aqui o endereço, não. Vocês vão colocar o nome dele e vão pesquisar em PDF. E vão ver, abre o livro todo, certo? Abre o livro com capa, folha de rosto. O livro está inteirinho dentro da web. Então, se vocês quiserem, também podem abrir e ler o livro ali dentro. Tem várias dicas, várias explicações, e é uma linguagem bem acessível, uma linguagem bem tranquila de se ver. Eu acho muito bom. Eu gosto do livro, tá? Eu sempre gostei dele. Desde que eu comecei a fazer o meu projeto, eu gosto dele. Eu acho ele muito bom.
Aí tem esse outro, como escrever e ilustrar um artigo científico. Esse aqui, por hora, vocês não vão precisar, porque vocês não vão me entregar artigo. Mas futuramente, né, é legal guardar esse nome, porque futuramente vocês vão fazer um artigo científico, provavelmente, para apresentar no FATEC Log, para que é um congresso, e que se você for bem aceito e apresentar direitinho e defender o seu artigo, você elimina até a necessidade, né, de fazer o TCC lá no final do curso, porque você já apresentou um trabalho, um artigo científico também, que não é fácil de fazer, né? Que vocês vão ver a hora que eu for passar a teoria, que é um pouquinho complicado, né? Eu tenho que ter toda uma ideia e colocar toda essa ideia dentro de, no máximo, ali 18 páginas, 16 páginas, 18 páginas, certo? Mas é interessante para vocês pesquisarem. O João Bosco, ó, é Medeiros, não é Madeiros, é Medeiros, ou, digitei errado aqui, gente, é Medeiros. João Bosco Medeiros. Ele escreve a redação científica, a prática de fichamentos, resumos e resenhas. Lembra que tem ali no conteúdo, tem aí também para a gente aprender a fazer fichamento, aprender a fazer resumo e resenha. Então, aqui é legal, uma parte interessante para poder fazer resumo, para fazer resenha. É uma orientação bem interessante dele. Eu tenho aqui, ó, tá vendo lá? Medeiros. Eu disse, a professora digitou errado. Então, é um livrinho bem acentuado. Mas ele explica como fazer essas coisas, né? Essas práticas que vão nos ajudar a ter material para consultar e na hora que nós estivermos escrevendo o nosso projeto, o nosso TCC ou o artigo científico, né? E, de referência, a Spigolon, que é o Manual de Orientação e Template para o Projeto de Pesquisa, mídia digital, que vocês já têm. Inclusive, já, né, vocês já devem ter baixado ali na orientação, como o template de fazer o projeto. Certinho, pessoal? Então, aqui a gente vai terminando essa primeira introdução, essa primeira aula que eu tinha para passar para vocês, ok? E daqui a pouco, eu volto para a gente passar a aula seguinte, ok? Então, esse é o final da aula correspondente ao dia 27 de fevereiro. Uma boa tarde, daqui a pouco eu volto.